Estamos iniciando a nossa aula número 239 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Peço a gentileza de vocês clicarem aí para receberem a aula automaticamente quando ela subir para o YouTube. Bem, esse bloco nós estamos estudando o ritualismo, o cerimonial, né? Tudo que envolve manifestações gestuais e comportamentais, atitudes, entonações vocais que formam um rito propriamente dito do ponto de vista religioso. Na aula anterior, nós estudamos a evolução do pensamento pré-lógico, que é um pensamento ainda do homem primitivo, do homem de Neandertal, do homem de Cro-Magnon, que não consegue diferenciar efetivamente o real do imaginário, o subjetivo do objetivo, a imagem, a ideia da própria realidade. Esse pensamento pré-lógico ou pré-categorial, porque ele não sabe criar categorias de conhecimento e diferenciações e juízos de valor, ele vai subindo, vai evoluindo, e através das encarnações, das diversas experiências, ele vai adquirindo conhecimentos e inserindo esses conhecimentos no seu pensamento. E gradualmente ele consegue, então, produzir a diferenciação entre o real e o imaginário. Entretanto, dentro desse contexto em que ele agora, após milhares de anos, ele adquire um pensamento lógico, um raciocínio constante, ele fica com alguns resíduos, quer dizer, alguns genes, entre aspas, né, que levam a ele ainda a manifestar de uma maneira ou de outra, em certas circunstâncias, essa falta de lógica, essa falta de razão. E as manifestações que são produzidas já ainda no homem contemporâneo do século XXI, como herança desse pensamento ancestral, são a superstição e o misticismo. Foi isso que nós vimos ontem. A superstição é uma crença em um temor em coisas invisíveis, superiores, desconhecidas, ignotas. E o misticismo é, além da crença nessas coisas invisíveis, nessas forças invisíveis, é a atuação dela, a crença que elas atuam e nos dirigem aqui no mundo. Ou seja, o místico, e muitas vezes, quando está nessa visão mística, ele perde sua autodeterminação, seu autocontrole, sua autoautonomia, seu livre-arbítrio e deixa-se levar por essas fantasias de influenciação. Bem, foram dois aspectos herdados pelo pensamento pré-lógico. No entretanto, nós vamos estudar hoje a evolução dessa superstição e a evolução desse mito, que vai agora se consolidar através do rito ou da ritualística, e quando nós falamos em religião, da liturgia. Então, progressão do pensamento pré-lógico, progressão do pensamento biológico, evolução para a superstição, para o misticismo e o rito. O rito é um passo à frente da superstição e do misticismo. O rito é a progressão da superstição e do misticismo com a inserção de todo um conjunto de práticas mais refinadas e complexas. O gestual, a prece, as oferendas, a vestimenta, a paramentação, o uso de símbolos religiosos, cruz, escapulário, enfim, o que o indivíduo quer utilizar, tudo em cenário, do ponto de vista psicológico e emocional, impregnado de alto misticismo. À medida que o clero se organiza em grandes corporações e grandes instituições, com hierarquia, poder e uma liturgia própria, que é um juízo de valor criado pelo clero, o rito cresce em complexidade, e ganha o caráter do sagrado. O sagrado é exclusivo território
no entretanto, sacerdotes. Então o rito vai crescendo em complexidade. Antes era só abaixar a cabeça e rezar. Agora tem que botar uma roupa ritualística, uma paramentação, uma veste. Agora tem que acender o incenso, agora tem que acender velas. Agora vai se complexando, vai tornando-se complexo. E quando o clero ele estabelece o sagrado em cima dessas manifestações ritualísticas, ele se consolida. Então, nesse sentido, o clero é o que vai tipificar e manejar o rito para os seus fiéis, não é isso? E nesse sentido, eu fiz aqui um gráfico. Hoje, vi saber para o meu filho que isso aqui é algoritmo, eu chamo de algoritmo, e a terminologia hoje é mapa mental. Fiquei até interessante, hein? Poxa, estou me atualizando, hein? Estou fazendo mapa mental. A vida toda eu fiz isso e nunca me disseram que era mapa mental. Agora é mapa. É a mesma coisa com outro termo. Vamos ver. Progressão do pensamento pré-lógico. Qual é a primeira condição da existência do pensamento pré-lógico? É a ausência de diferenciação entre o real e o objetivo. A partir disso, o indivíduo vai articular as práticas destinadas ao controle das forças superiores, transcendentais, da natureza, como apoio à sua caça, apoio à sua sobrevivência frente a um cataclismo, um terremoto, etc. Então, ele utiliza, nesse pensamento pré-lógico, o que nós chamamos de magia simpática, que são desenhos e esculturas, que ele, através desses desenhos e escultura, busca que isso, o que ele faz, o que ele desenha, o que ele esculpe, vá se refletir e se tornar objetivável, vai se refletir como própria realidade. Então, a partir desse manejamento do rito, em que ele já começa a trabalhar ritualisticamente para conter os fenômenos hostis no pensamento pré-lógico, vai surgindo dois herdeiros, dois filhos do pensamento pré-lógico, né? Vão surgindo dois herdeiros do pensamento pré-lógico. A superstição, que é um ato mental e que fica apenas na crença no ato mental. E o misticismo, que é um ato mental com a vontade do indivíduo. Mas ambos, a superstição e a crença, vão limitando o quê? A capacidade do indivíduo raciocinar. Ele perde a razão quando entra nesse sistema, eu diria, ritualístico. Ele se torna um objeto de ações perfeitas e realizadas e criadas, instituídas pela mão do homem, pelo homem e não pela divindade. Então, nesse momento, surge o rito como a consagração de toda essa intermediação, eu diria, mecanicista, locomotora, seja, manual, com Deus, a intermediação é feita pelo sacerdote e o rito refere-se a esse diálogo mantido com a divindade. Enfim, o rito fica mais complexo, os atos exteriores e práticas, há uma sacralização desse rito, o domínio das forças espirituais, e todo esse domínio fica a cargo de quem? Do sacerdote. Então, nas civilizações primitivas é o pajé. O pajé que é o grande intérprete junto às forças superiores. Entre os judeus são os levitas, que produzem os holocaustos, os sacrifícios, os ritos do sacrifício. Entre os católicos temos os ritos. O rito mais elevado dos catolicismo é a Eucaristia. Bem, posta essa evolução antropológica, cultural, religiosa, dentro da cultura religiosa, ou essa evolução antropológica religiosa, vamos estudar aqui um equivalente do rito que hoje acontece muitas vezes como transtorno mental. O transtorno mental é uma alteração que se produz no aparelho psíquico do indivíduo. E muitas vezes, quando o indivíduo tem esse transtorno, tem algum tipo de alteração, distúrbio, ele regride ao pensamento pré-lógico,
a um fenômeno regressivo. Vamos estudar um tipo de transtorno mental que é exatamente um rito. Exatamente um rito. É o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Vocês já ouviram falar em TOC, todo mundo ouviu falar em TOC. O que é o aparecimento do TOC? O TOC são pensamentos fixos, repetitivos, constantes, de caráter fixos, repetitivos, constantes. São pensamentos obsessivos, aquilo se mantém. Para, eu diria, conter esse fenômeno obsessivo, esse desconforto, essa angústia, surge então o rito, os rituais. E os rituais nesses indivíduos que têm esse tipo de transtorno, particularmente são os rituais de limpeza, toda hora lava as mãos, a repetição de colocação de objetos, coloca para a esquerda, coloca para a direita, depois coloca, enfim, quando a angústia desses indivíduos, desses pacientes, ela sobe, então eles se descarregam, tentam atenuar essa angústia no rito. Em geral, o mais comum é o rito da lavagem, a mania de limpeza, que vulgarmente nós chamamos. Bom, a prática ritualística, como falei, objetiva afastar um perigo, uma ameaça que produz angústia. Assim, à vez de símbolos religiosos, no caso do paciente com TOC, o paciente vale-se de objetos, instrumentos domésticos, uma maçaneta da porta, um quadro, uma pia, um banheiro, enfim, qualquer objeto doméstico que, movimentado em meio a um gestual, alguma palavra, arrefece temporariamente em angústia, mas ela vai voltar. Ela vai voltar. Então, nós vimos aqui, estudando o rito, que tem uma conotação teológica, que nós vimos, que é uma herança da superstição e do misticismo, vimos aqui um tipo de rito com transtorno mental, vai dizer o paciente com TOC. Bem, vamos estudar agora o rito pela psicologia comportamental, quer dizer, é diferente. Quer dizer, no meu caso, como sou psiquiatra, psicanalista, eu tenho facilidade de colocar esses temas que eles fazem parte da minha vida profissional. Né? Trabalhei muitos anos com isso para mim é muito familiar. Vamos então investigar, à luz da psicologia comportamental, do comportamento, a função teológica do rito, como o rito se manifesta à luz da psicologia comportamental. Nesse caso, o rito supõe as seguintes fases. Primeiro, para que haja o rito, dentro do conceito teológico, mas na visão psicológica. Primeiro, a existência de um ser supremo, no caso Deus. Isto é próprio da tradição judaica e cristã. Quer dizer, tem que haver um ser supremo, Deus. Segundo, a existência de juízo de valor sobre as ações do homem. Terceiro, no caso, as ações dadas como boas, acreditadas, e outras mais que são reprováveis. O juízo de valor constrói as leis e as normas e as regras. Então, a partir da concepção de existência de Deus, o clero, o sacerdote, seja judaico, seja cristão, seja de qualquer outra ordem, ele vai construir um juízo de valor, um regramento da conduta do fiel. Esse regramento da conduta do fiel, de uma certa forma, ele tem dois aspectos. É bimodal, é positivo ou negativo, é para o bem ou para o mal, é aceito ou é rejeitado. Enfim, nesse momento, é articulada uma espécie de lei criada pelo sacerdote que forma e regulamenta a relação do indivíduo, do crente, com o ato religioso. Nesse caso, o ato religioso é o rito. Sendo assim, o crente fica submetido a essa forma de legislação, pretensamente criada por Deus,
ou por um ser superior. Na realidade, nós sabemos, dentro da visão espírita, e eu sou espírita, que Deus não criou essas coisas que são colocadas aqui. Isso é a criação do homem. O Deus não criou, para ter acesso a ele, uma ritualística. Ele nunca pode fazer isso. Nem disse que essa religião é melhor que a outra. Ele nunca disse isso. Mas o homem disse e criou. Então, quando o indivíduo transgride e viola a lei, entra em quê? Quando ele viola a lei, eu, pecador, me confesso. Ele peca. Ele peca. Então, o pecado é fundamental para a existência do rito. Se não houvesse a transgressão das leis consagradas pelas teologias, das religiões, não haveria o pecado. O Espiritismo não tem pecado. O Espiritismo tem ignorância. Nós não pecamos no Espiritismo, nós manifestamos ignorância. E a nossa forma de reparar o pecado é tomar conhecimento que nós somos ignorantes a respeito dessa relação nossa com Deus e com o próximo, e ao mesmo tempo fazermos o possível para compensarmos, retificarmos os efeitos que nós negativos ou prejudiciais que nós trouxemos através da nossa própria ignorância. Nós não pecamos. Não existe isso. Existe apenas uma constante de aprendizado. O erro, a ignorância, é fruto de uma falta de conhecimento, de maturidade emocional e espiritual, mas reverte através do conhecimento que nós vamos aprendendo. Por isso que em cada encarnação nós crescemos mais, que ganhamos mais experiência nessa relação com as leis sublimes divinas, que não são aquelas consagradas pela religião, mas são aquelas leis naturais de Deus, cujas 10 leis estão descritas no nosso livro dos Espíritos. Mas a partir do momento que ele se torna pecador, vocês estão me acompanhando, eu não estou destruindo religião nenhuma. Eu estou colocando um ponto de vista da psicologia comportamental e ponto de vista da doutrina espírita, que defende essa linha de pensamento. Então, na medida que ele peca, ele vai buscar o entendimento com Deus ou com esse ser superior. De forma que, a esse entendimento, ele ser remitido dos seus pecados, expungir os pecados, voltar a não ter essa culpa que está apertando o seu coração e angustiando o seu espírito. Nesse momento, que tem a ver o entendimento entre ele e Deus, surge quem? O sacerdote. Ora, o sacerdote se diz competente para intermediar sua relação com Deus e, subsequentemente, buscar o perdão. Eu vou buscar o perdão para você. Você vai perfazer essas determinadas práticas e seguir o que eu determino, que você vai ser pecado, vai ser liberado do pecado. Entre os judeus era o holocausto. Pegava-se um bezerro ou um cordeiro, o indivíduo levava ao sacerdote levita, o levita mandava o indivíduo botar a mão sobre o cordeiro, ele sangrava o cordeiro, o sangue espargia, tocava às vezes até a mão do pecador, e em seguida ele pronunciava umas palavras cabalísticas, religiosas, e o sujeito era absolvido, porque o pecado tinha passado dele para o cordeiro. O pecado, por esse rito, passou para o cordeiro é morto e ele sai dali depurado espiritualmente. Isso era um dos ritos. Então, o sacerdote se diz competente para isso. E o meio que encontrado, nós estamos estudando, será o rito. E com a realização do rito, se vê livre do pecado. Então, vamos fechar a aula de hoje com esse tal algoritmo, e eu já estou muito contente. Eu descobri que isso é mapa mental. Estou tão satisfeito de falar coisas novas, coisas velhas sob novos nomes. Aqui é a construção preliminar dos ritos e a função do rito dentro da teologia e da religião.
Primeiro, tem que ter a existência de Deus. Está aqui, a existência de Deus. Segundo, tem que aplicar o juízo de valor. Um valor. São as boas ações ou as más ações, os aceitas e as reprováveis. Terceiro, em cima disso, do bem e do mal, que a legislação teológica formula, são consubstanciadas as leis teológicas. As leis teológicas têm como leis, elas podem ser seguidas ou podem ser transgredidas. Se elas são seguidas, então o indivíduo tem a graça, as benesses, a graça, e nós vamos entender lá a justificação, já estudei isso exaustivamente quando eu trabalhei as epístolas de Paulo Apóstolo, e vai a graça, e a graça vai dar ao indivíduo a felicidade. Ele cumpriu os ditames da lei. Mas se ele transgride a lei, ele entra no pecado, e no pecado ele tem que sair desse pecado. Aí sobrevém o rito, e o sacerdote é o operador do rito. Após o rito, então, ele tem o seu pecado remido. Bem, foi essa aula que nós queríamos trazer a vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, porque há meios de chegar a Deus, meios naturais, da natureza, da criação, da própria essência de Deus. Há meios. E os meios mais importantes estão ditos nos evangelhos de Jesus, quando ele diz: amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas como nós não podemos amar o próximo como amamos o nosso pai, a nossa mãe, os nossos parentes, filhos, esposas, amigos, porque isso é impossível, amar um inimigo, isso é impossível. É uma utopia aqui. Então, eu tenho que conciliar esse mandamento divino do amar o próximo como a si mesmo, ou não fazer o próximo como não queiramos que fazer aquilo ao próximo como não queiramos que nos façam. Eu tenho que conciliar isso. E eu concilio isso através da caridade. Então, o amar ao próximo é igual à prática da caridade. Se eu sou caridoso, se eu posso perdoar, se eu sou indulgente, se eu sou beneficente, se eu ajudo o indivíduo, procuro esclarecê-lo, apoiá-lo, praticar a caridade de forma abnegada e desinteressada, eu consagro esse princípio, esse mandamento de Jesus. É aí, na caridade, que está o verdadeiro rito. Sem necessidade de eu procurar um sacerdote, sem necessidade de eu matar um bezerro e outras coisas mais. Portanto, estamos terminando a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus e Jesus nos abençoe. Na próxima, continuaremos o estudo do rito, que é muito interessante.